no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Moradores de duas cidades do Ceará, Santa Quitéria e Pacatuba, vivem momentos de expectativa sobre os desdobramentos das investigações de desvio de dinheiro que provocaram o afastamento dos prefeitos dessas cidades. A decisão da Justiça é que o prefeito de Santa Quitéria, José Braga Barroso Braguinha, e de Pacatuba, Carlomano Marques, fiquem afastados do cargo por pelo menos 180 dias. São escândalos na área administrativa e política que geram frustração para os moradores, que acabam tendo prejuízos com a falta de dinheiro para obras e ações essenciais. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Os municípios de Santa Quitéria e Pacatuba ganharam nos últimos dias os holofotes da mídia diante de denúncias de desvio de recursos públicos por meio de licitações arrumadas e despesas consideradas exageradas ou feitas sem a devida contrapartida para a população. Há pouco mais de 2 semanas, a população de Santa Quitéria acompanhou uma operação do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil que provocou o afastamento do cargo por 180 dias do prefeito José Braga Barroso. Um dos dutos de desvio do dinheiro público em Santa Quitéria seria a compra de combustíveis, com despesas em apenas um ano superiores a 3 milhões de reais. Com o afastamento do prefeito Braguinha, a prefeitura ficou sob o comando da vice-prefeita Lígia Protásio. Outro caso emblemático com supostos focos de corrupção está no município de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, onde, por decisão da Justiça, o prefeito Carlomano Marques foi afastado do cargo por 180 dias. No mesmo embalo, a Justiça afastou também 8 secretários municipais, além de mandar prender mais de 20 pessoas, entre elas o próprio Carlomano Marques. O escândalo administrativo em Pacatuba está sendo marcado por um adágio bem popular: a troca de 6 por meia dúzia. Ou seja, saiu o Carlomano, mas ficou o sobrinho, o vice-prefeito Rafael Marques. Os pagamentos da ordem de 19 milhões para empresas que participaram de contratos sem licitação continuam na mira do Ministério Público Estadual. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. São transtornos para os moradores desses dois municípios, Santa Quitéria e Pacatuba, Beto Almeida, porque a partir do momento que o dinheiro público é desviado, esses recursos fazem falta no dia a dia da população, que enfrenta problemas na área da saúde, da educação, com estradas cortadas pelas chuvas, mas com pouca atenção de muitas administrações municipais. E nesse caso de Santa Quitéria, foram, como disse o Carlos Alberto, mais de 3 milhões de reais gastos com combustíveis, despesas que chamaram a atenção de vereadores do município de Santa Quitéria e também dos promotores de justiça da Polícia Civil, que acabou com essa operação afastando o prefeito do cargo por 180 dias. E no caso de Pacatuba é outra situação também emblemática, porque as licitações, ou melhor, a contratação de empresas sem licitação deixou, de acordo com o Ministério Público, prejuízos para os cofres do município. E aí Pacatuba vive também, Beto Almeida, essa transição, gerando incerteza, insegurança e dúvidas entre moradores do município. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Luzenor, olha só, achei interessante porque ontem, na posse, né, do vice-prefeito, que é sobrinho de Carlomano, como já foi dito aí, ele chamou a prisão do tio, Luzenor, de contratempo. Um contratempo, tá? Ele disse que sabe que foi uma denúncia que ocasionou todo esse contratempo, mas ainda ele disse que não sabe, no fundo, realmente o que está sendo investigado, porque ele disse que tem segredo de justiça. Ora, o Ministério Público não ia entrar numa ação apenas em cima de denúncias vazias. A gente sabe da responsabilidade que o Ministério Público tem em relação a isso. E não foi afastado apenas o tio, foram afastados no total 23 servidores do município de Pacatuba, entre eles 8 secretários. É verdade que ele diz o seguinte: ninguém foi julgado,
tudo é investigação. Ele fazendo a defesa do tio Carlomano. 23 prisões entre agentes públicos e Agentes representantes públicos, de empresas envolvidas nas chamadas fraudes identificadas pelo Ministério Público Estadual. Vamos colocar muito claro que 8 são eu não secretários. estou contestando não, Beto, eu estou sei. apenas corrigindo a informação, porque você fala em afastamento, prisão de 23 servidores, e para restabelecer a verdade, foram 23 prisões, entre essas previsões do prefeito Carlomano Marques, que se encontra em um hospital onde tem escolta policial, ele alegou problemas de saúde e por essa razão foi internado. Além do prefeito, 8 secretários e os demais representantes de empresas envolvidas nessas irregularidades administrativas, apenas para corrigir e a informação mais então, correta vamos lá. para os nossos ouvintes. Corrigida a informação, então. Nesse caso específico, específico não apenas o de Pacatuba, também o de Santa Quitéria, claramente são os problemas que os gestores municipais ainda tentam desconhecer, que existe fiscalização, que existe uma Corte de Contas, que existe uma Câmara Municipal que, bem ou mal, presta o seu papel ou deveria prestar de fazer o acompanhamento e a fiscalização dos atos do Poder Executivo, e que também há uma camada que não se fala muito, a não ser quando a coisa estoura, que é exatamente a população, que é quem paga essa conta. Então o prefeito, por exemplo, no caso, tanto o Braguinha quanto o prefeito de Pacatuba, estão agora, no caso do prefeito de Pacatuba, eu estou falando porque ele está assumindo o vice-prefeito, disse, inclusive, dizendo, ontem, corrigiu, inclusive um decreto, uma lei lá que tinha sido aprovada pela Câmara Municipal, aliás, que dava ajuda de custo para os professores da rede do município. Então ele fez essa correção, já ganhando aí, tentando ganhar um pouco a simpatia dos servidores da educação. Que bom. Mas no geral, ele pede confiança que o município de Pacatuba e ele consiga mostrar de fato um caminho, uma trilha diferente, porque o que nós temos verificado e acompanhado, infelizmente, é um atraso realmente com reflexos enormes no desenvolvimento de uma cidade tão importante, tão estratégica, tão histórica e tão bonita como Pacatuba. Nessa área municipal, jornalista Beto Almeida, duas notícias chamam a atenção. Primeiro, em Acopiara, a Justiça determinou que a Prefeitura retome de imediato as aulas no ensino, na rede de ensino do município. E em Palhano, o prefeito decidiu que suspender as aulas por 8 dias até o início de maio, em função, com a justificativa de dificuldades de acesso dos alunos às escolas. Tem sentido essa decisão de Palhano, Beto Almeida, que gerou também crítica de pais de alunos e de vereadores de oposição? Sentido algum, Zenon, não faz sentido algum. Isso mostra claramente como a educação é vista na prática por alguns gestores municipais. No caso de Acopiara, vamos lá, que já houve então a decisão do Ministério da Justiça, aliás, do Tribunal de Justiça do Ceará. Essas aulas lá em Acopiara foram interrompidas desde o dia 3 de abril. Tá certo? Desde 3 de abril. Ok, o Ceará tem tido uma quadra chuvosa boa, exemplar. Tem trazido também alguns transtornos? Sim, mas o Ceará não está vivendo nenhuma catástrofe por conta do inverno bom. Não há justificativa. Aulas, dizendo, educação, só pode sofrer continuidade quando, de fato, se justifica por uma catástrofe. Não há isso. Empalhando no município de Palhano... Vamos continuar aqui em Acopiara, não fique acelerado, porque no caso de Acopiara, jornalista Beto Almeida, tem escolas que foram arrastadas, derrubadas, destruídas pelas chuvas? Luzenor de Oliveira, olha, preste atenção. Apenas um questionamento. Tem. E o outro? Mas não é isso. Porque é o seguinte, mas o que é que eu quero colocar? Se você tem uma rede municipal com 5 mil alunos e as chuvas estão prejudicando, por exemplo, 200 alunos, é mais fácil a prefeitura resolver o problema de acesso desses 200 alunos à rede de ensino do município a prejudicar outros 4.800. Eu estou arredondando os números para você, ouvinte internauta, entender melhor. Não há justificativo. Você tem toda razão, Beto Almeida. Não dá para parar. Parece-me que esses gestores, no caso de Acopiara e Palhano,
estão indo pela lei do menor esforço, ou seja, vamos suspender, e aí, suspender, e o prejuízo a essas crianças que já sofreram lá atrás com a pandemia da Covid-19? 2 anos, não, 3 anos praticamente. E agora em Palhano, Beto Almeida, por quais razões a prefeitura está suspendendo as aulas na rede municipal? Será que todos os alunos da rede municipal de Palhano estão sendo afetados pelas chuvas, precisam usar estradas que estão cobertas pelas águas? Não precisam, esse é o ponto. Inclusive o decreto que foi baixado pelo prefeito diz o seguinte, Luziano, a justificativa que eu acho fantástica, né? Diz que a quadra chuvosa trouxe a incidência de grande surto de virose, o que é verdade, isso aí tudo bem, mas não é motivo. Aqui na capital também tem um surto de virose, em todos os municípios do estado do Ceará tem virose e não se paralisa a aula. Bem como de Covid, diz que tem também um surto de Covid no município, que vem atingindo a comunidade estudantil do município de Palhano, provocando um elevado índice de evasão escolar. Ora, se tem estradas interrompidas, e é verdade, algumas estradas têm a situação também, mas como você disse, é mais fácil você resolver a situação, por exemplo, de alunos, de um determinado número mais restrito de alunos que moram na zona rural. Quem tem que dar a solução, e uma solução criativa, é o município. Como é o nome do prefeito, Beto? De Palhano? Lalá. Então, Lalá o nome do prefeito, né? Ao invés de suspender as aulas, o senhor deveria chegar junto à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e pedir uma ação para vacinação, para atendimento a essas crianças. E é preocupante, por exemplo, o senhor, neste decreto que o Beto acaba de ler, de fazer referência, diz que há um surto de Covid no município. Eu fiquei surpreso com esse surto de Covid então no isso município. aí é preocupante, é uma situação que exige a presença da Vigilância Sanitária do Estado do Ceará, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para acompanhar, porque nós não tínhamos visto até o momento informação sobre, quer dizer que Palhano está isolado como ilha nessa área sanitária com casos de Covid, e a prefeitura não teve a preocupação de ir ao governo do estado, à Secretaria de Saúde, para comunicar essa situação. É muito preocupante porque Palhano está ali colado, Beto Almeida, a Russas, a Jaguaruana e a outros municípios do Vale do Jaguaribe, Itaiçaba, que pode gerar uma contaminação de Covid na região do Vale do Jaguaribe. E detalhe, Luciano, olha só, se houve a suspensão das aulas, como está, pelo município, pela rede municipal, não se viu nenhuma providência que eu saiba, adotada, por exemplo, para a rede estadual, porque lá no município de Palhano tem municípios, aliás, tem escolas do ensino médio e que não continuam tendo aula normal. Ou seja, o problema, pelo jeito, só afeta os alunos da prefeitura. Os do estado tá tudo ok. Uma pergunta com a resposta rápida, porque a gente já está virando o bloco aqui, Beto. Essa suspensão gera economia de dinheiro? Luzenor de Oliveira, gera economia, gera, mas não é com isso, transporte escolar, eu penso se eu não quero tem... saber para onde é que vai o dinheiro economizado, Beto. Eu penso aqui, sabe o que é, Luzenor? Se não tem outras informações que não estão totalmente esclarecidas, como, por exemplo, contratos que podem ter sido vencidos com o pessoal do transporte escolar, contratos que podem não ter sido renovados da gestão anterior com a merenda escolar, e aí, na ausência desses elementos aí, talvez se justifique, ou pelo menos procure se justificar a falta de aulas nesse momento. Descaso total com os pais de alunos, com os estudantes das redes municipais de ensino em Acopiara e Palhano. Nós temos já eleições municipais em 2024 e que os eleitores, as eleitoras, façam uma reflexão também sobre os maus tratos que os gestores expõem nesse período de chuvas para os seus filhos, para os estudantes da população, para os estudantes, para a população mais pobre que depende do serviço público, e nesse caso dos municípios existe sim dinheiro para fazer uma boa saúde e para fazer uma boa educação. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto, vamos conversar, Luzenor, sobre a questão, sabe de quê? Do FGTS. Os trabalhadores estão tendo perdas, e são muitas perdas. O Supremo Tribunal Federal começa esse julgamento hoje. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.